Segundo Albert Einstein, o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Sob a tutela dessa afirmação te convido a por alguns instantes refletir comigo algumas possibilidades, por mais absurdas que pareçam, a respeito desse mundo no qual você e eu estamos vivendo. Imagine que você e eu acreditamos na democracia, confiamos nas instituições e naqueles que fazem e executam as leis, até que de repente de forma inexplicável fosse revelado que o seu voto não tem impacto real nas eleições. Fosse dito que, independentemente do candidato escolhido, a mesma elite política sempre permanece no poder. E se fosse revelado que a ideia de que cada pessoa significa um voto real é uma ilusão criada para manter a ordem? E se a democracia atual representasse uma ameaça às liberdades individuais? E se a democracia distorcesse a noção de direitos naturais, levando as pessoas a acreditar que podem invadir e até tomar propriedades alheias? E se te contassem que sorrateiramente o Estado já tem feito isso e te rouba mais de 40% de tudo que você produz? E se a democracia fosse apenas uma fachada para transformar eleições em concursos de popularidade onde vence quem manipula melhor as narrativas e compra melhor apoio da imprensa? Já pensou se descobríssemos que por valores módicos a mesma mídia que transformou um ex-presidente em presidiário, de repente pode simplesmente passar a defender e blindar esse mesmo sujeito? Quantas vezes uma pessoa pode ser julgada, condenada e descondenada? Afinal, a justiça é cega ou apenas atua de acordo com a conveniência? Voltando à democracia, não lhe parece que por acaso o objetivo da democracia moderna tem sido convencer as pessoas de que elas prosperam não através do trabalho e da criação voluntária de riqueza, mas através da apropriação da riqueza dos outros por meio da invasão de terras e imóveis de pessoas que tanto trabalharam para produzir riquezas? E se eu te contasse que quanto mais você se empenhar para produzir riquezas, mais o Estado vai tentar te sabotar por meio da criação de cada vez mais impostos, taxas, tributos e leis que dificultarão sua vida? E se eu lhe dissesse que os governos enquanto sugam a prosperidade daqueles que trabalham, incentivam os que não trabalham a permanecer na pobreza sobrevivendo das esmolas patrocinadas pelos intermináveis impostos? E se eu lhe dissesse que a política inclui todas as coisas parasitárias e destrutivas que os governos fazem? E se eu lhe dissesse que o governo nunca será capaz de criar riqueza, mas apenas sacar de forma compulsória a riqueza que o cidadão empreendedor produz? E se você descobrisse que a ideia de que precisamos de um governo para nos proteger é apenas uma estratégia para aumentar o poder do Estado e por isso é tão importante que você permaneça desarmado enquanto criminosos ficam cada vez mais aparelhados? Já parou para pensar que o objetivo dos políticos e burocratas é ampliar seu controle sobre a população? E se fosse revelado que um Estado inchado enfraquece a iniciativa e a motivação das pessoas, convencendo-as de que a única motivação necessária é votar pelo bem e aceitar os resultados? E afinal, se votar é tão bom para você, então por que eles te obrigam a fazer isso? Será que Joseph Stalin estava correto ao afirmar que o indivíduo mais influente do mundo é aquele que controla as eleições? E se os votos decisivos ocorressem em segredo, longe dos holofotes? E se sob o argumento de permitir que você escolha, a democracia simplesmente te obriga a escolher controlando as opções e impondo suas próprias vontades? Já pensou que os piores ditadores poderiam estar travestidos de democratas? E se eles tivessem o apoio da maioria? E se eles começassem a criar leis e regulações com o único propósito de silenciar opositores, manipular resultados impedindo o ingresso de novos atores e se perpetuar no poder? E se o governo tivesse conquistado o apoio da população por meio dos benefícios que distribui? Será que ao oferecer isenções à classe média o Estado pretende aos poucos tornar também essas pessoas eleitores cativos? E se eu te dissesse que uma república vibrante não se baseia apenas no processo democrático de votação, mas sim em eleitores informados e engajados que compreendam os princípios fundamentais da vida humana, incluindo os direitos naturais inalienáveis? E se eu dissesse que podemos nos libertar da influência do Estado intervencionista, mas os defensores do sistema atual não desejam isso? E se eu revelasse que o governo permanecerá o mesmo, independentemente do resultado das eleições? Já imaginou se você descobrisse que não existe direita nem esquerda, mas apenas disputas de narrativas? E se você soubesse que a sobrevivência do governo depende da habilidade que ele tem de enganar você com falsas vantagens e falsas vitórias?
Já pensou o que aconteceria se você passasse a questionar os telejornais e portais de notícia? Se você acreditasse menos em tudo o que vê e escuta e buscasse cada vez mais fontes independentes e dispostas ao debate de ideias. Imagina se você descobre que não existem salvadores, almas muito honestas nem pai dos pobres, exceto para multiplicar mais pobreza? Vamos imaginar que de repente você entendeu que precisa depender cada vez menos do Estado e mais de si mesmo e que por isso deve exigir que o governo te deixe cada vez mais livre e não mais preso por burocracias e projetos de censura prévia. E se eu te dissesse que é uma enganação absurda acreditar que num mundo democrático, existem leis que beneficiam apenas algumas minorias, mas não todas, ao mesmo tempo em que a mesma suposta democracia se contradiz quando afirma representar a vontade da maioria? O que você me diria? Obrigado por chegar até aqui. Deixe seu like e segue a gente para mais vídeos.